Atividade 1. Pergunta radical. Quem é o ser humano? Aula 2.1. Conteúdo. A experiência religiosa. Habilidades. A experiência humana. Experiência histórica da religião. Estamos falando do ser humano, né, da pessoa humana, e nós vimos que nós temos algumas dimensões. Física, né, nós vimos a dimensão espiritual, que é a nossa alma, a dimensão racional, que é a nossa razão, e também, né, nós temos aí uma dimensão emocional, que está ligado com nossos sentimentos, não é isso? E, além de todas essas outras, nós temos uma dimensão social e política. Nós nos relacionamos, né, com as pessoas. Então, nesse primeiro momento da aula, nós estamos falando sobre isso, né? O ser humano, nós, vocês aí, adolescentes, né? E nós estamos pensando um pouco sobre nós. Quem somos nós, né? O que nós temos em nós que nos faz ser humano, né? Então, é isso que a gente está vendo. E um ponto importante é a nossa razão. E nós falamos na aula anterior sobre dessas dimensões, né? Duas. Foi a dimensão física, né? A dimensão espiritual, no primeiro momento, e depois mais duas, que foi a emocional, também, né? A racional e a sociopolítica. É isso? Então, a gente vai continuar hoje falando sobre essas dimensões, e nós vamos apresentar para vocês agora o nosso desafio do dia para a nossa aula de hoje. Levando em consideração que o ser humano é um ser complexo, nós podemos afirmar que ele busca um sentido na vida através das religiões. Então, essa pergunta aí, essa indagação, né, ela é feita diretamente para nós, né, ela afirma, né, que nós somos um ser, que o ser humano não é um ser fácil, né, uma coisa simples de falar, de resolver, e que é um ser que pode buscar um sentido para a sua vida. E a religião, ela ajuda a buscar esse sentido da vida? Então, essa é a questão que a gente vai deixar para vocês aí, tá bom? Porque na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa experiência que nós vivemos aí, onde você está, na cidade onde você nasceu, na comunidade onde você mora, né? Vocês todos aí, com certeza, têm uma família, né? Então, nós temos ali algo que nos liga, né, a toda a comunidade, todo aquele grupo que nós fazemos parte. Então, como é que se dá, então, essa relação, né, essa experiência? E a religião, ela é importante? Então, é isso que a gente vai pensar um pouco aqui. Então, nós temos que tocar a nossa vida, né? Nós estamos aí, nós estamos numa cidade, numa localidade, onde tem muitas pessoas, né? As pessoas têm vizinhos, têm amigos, né? Colegas, parentes. E nós temos um cotidiano, né? Nós temos um dia, nosso dia a dia, ele é preenchido, né? Esse espaço que nós chamamos tempo, que nós chamamos dia, ele é preenchido por coisas rotineiras, coisas que acontecem. Como, por exemplo, de manhã você acorda, né? Então você levanta, você já tem toda uma trajetória aí, todo um ritual, né? Desde quando você acorda até você vir para a escola, você sai da escola e continua a sua rotina, né? Até você voltar de novo para onde você começou o dia, que é na sua cama, na sua rede, na sua casa, né? No lugar onde você está vivendo. Isso tudo faz parte da nossa experiência de vida. É claro que vocês aí, com 14, 15, 16, 17 anos, 18 anos, a experiência de vida de vocês, ela está dentro desse espaço de tempo, né? Quem já tem mais tempo tem outra experiência, né, de vida. Mas é uma experiência que nós temos, que nós estamos fazendo, estamos vivendo nesse momento, que nós chamamos de experiência humana.
Então, vamos falar um pouco sobre isso. A experiência humana, ou a experiência do outro, e a experiência própria, né? Então, pessoal, aqui é aquela situação, né, onde nós temos a nossa própria experiência de vida. Você que tem aí a idade que você tem, né, você já tem um olhar sobre o mundo, né, sobre a natureza, sobre o lugar onde você vive. Você já tem um olhar um pouco sobre o seu futuro, não é? Mas você também sabe que já existe toda uma experiência construída antes de você nascer, né? Quando você veio ao mundo, quando a gente nasce, a gente vem ao mundo, a gente não está começando do zero o mundo, né? O mundo já está colocado aí para nós, né? E por algum motivo, por algum mistério, nós nascemos aí. Uns nasceram numa comunidade rural, outros nasceram numa comunidade indígena, outros nasceram numa grande metrópole, né? Então, assim, outros nasceram num país que fala francês, que fala, né, japonês, português, ticuna, não é? Então, é nossa vida, nós não escolhemos isso. Nós nascemos aí, né, nessa família que nos recebeu, né, e aqui nós estamos vivendo. Então, e vamos construindo a nossa experiência. Mas essa experiência, ela está, né, colada, ela está espelhada na experiência dos outros que já vieram antes de nós, né? Então você tem bisavô, você tem avô, avó, né, pai, mãe. Então, se você for olhar de você para trás, onde é que nós vamos parar nessa linha, né? Nós conhecemos até o nosso bisavô muitas vezes, mas o nosso tataravô para frente, para trás, ninguém conhece mais. Não é isso? Por quê? Porque tem uma experiência aí. Então, a experiência humana é esse conjunto, né, de coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, de acordo com o nosso tempo de vida. Então, se você tem 16 anos, você tem uma experiência de vida de um jovem de 16, 17, 18 anos, né? Ainda tem muita coisa ainda para aprender pela frente. É por isso que tem que parar, tem que estar atento, né, para ouvir e observar essas experiências, né? Por isso que a referência dos pais, né, dos mais antigos, é muito importante, né? Que já viveram muita coisa. Depois, nós falamos ainda sobre a experiência humana, que o ser humano, né, nós temos uma outra reflexão, é aquele que tem a experiência do mundo, pelo fato de viver nele e de sua relação com o ambiente. Então, é claro, nós adquirimos experiência do mundo, porque nós vivemos aqui, no mundo, né? Então, nós vamos adquirindo experiência. A cada dia, a cada ano, a gente vai adquirindo mais experiência, né? Nessa relação com o ambiente, nessa relação com os outros, com a família, com a igreja, né, com a religião, ou não, com o grupo. Enfim, nós estamos, então, como ser humano, como ser de relação com o outro, né, como ser que está buscando e construindo e fazendo a sua história, que nós chamamos de experiência humana, né? A experiência humana nada mais é do que a história de cada um e a história do próprio ser humano. Não é isso? E o que é que nos mostra essa experiência? Ela nos mostra, né, a experiência humana, ela vai mostrar para nós aí que nós temos aí uma grande força, uma grande capacidade, né? O que seria isso? A experiência humana, ela mostra, né, que a gente vai ver aí, ó, a capacidade que o indivíduo tem de viver. Então, é a nossa própria vida. A experiência humana é a experiência da nossa vida. É o tipo de experiência que pode ter diferente em função do seu próprio objetivo. Então, você vê aí o homem subindo mais um degrau, né? Aprendendo, né? Vai passando por várias etapas ali da vida. Então, você percebe justamente isso, né? Que a experiência que nós temos numa comunidade, a nossa experiência de vida não é experiência igual a dos outros. Tem diferença, né?
Porque nós temos objetivos diferentes, nós temos metas diferentes. Porém, é uma experiência sempre humana. Por ser humana, ela não é perfeita. Não é isso? E é por isso que a gente tem que ter humildade para aprender, para buscar sempre aprender. A aprendizagem é uma atitude de quem tem humildade, né? Porque a pessoa humana que acha que sabe tudo, ela não quer aprender. Não é isso? Ela não ouve ninguém, ela não, né, atende por ninguém. É por isso que muitas crianças, apesar da fase normal da adolescência, que ser rebelde, né? A rebeldia, a ousadia, que é importante, mas muitas vezes, se não tem muita humildade, às vezes você acaba não ouvindo mais as pessoas, não ouve o pai, não ouve a mãe, né? Eles podem estar errados, como eu falei, a experiência humana é uma experiência que não é perfeita, mas a experiência deles é muito maior do que a de quem tem, de um jovem como vocês, né? De um avô, de uma pessoa mais madura. Então, essa experiência, ela nos ajuda, né? Pode nos ajudar, é claro, mas para isso que é importante, então, nessa nossa convivência, a gente está sempre observando, né, o que tem de bom e aprender as coisas boas para nós, né? Porque com certeza são as coisas que vão nos elevar, que vão nos colocar no caminho, digamos assim, onde nós podemos, né, ser mais felizes e ter um final feliz também, né? Ter um namoro feliz, um casamento bonito, né? Filhos e assim seguir a vida, apesar de sabermos que, como é uma experiência humana, ela é imperfeita, né? Ela é imperfeita, tá bom? E nós vamos continuando, né? Nós estamos falando desses temas da experiência de vida. Nós começamos falando, então, sobre o ser humano, né? Eu quero que vocês percebam isso. Nós não estamos falando de religião ainda, né? Ninguém falou ainda diretamente de religião. Da nossa vida, enquanto seres humanos. Por quê? Porque a nossa vida enquanto ser humano, vocês são pessoas humanas, limitadas, estão indo numa sala de aula, tem uma raiz familiar, tem um núcleo familiar junto com vocês, não é isso? Então nós somos pessoas humanas, seres humanos. E aí, essa nossa experiência nos coloca dentro, nos joga para dentro de um mundo que nós não podemos sair dele, nós estamos aqui, né? Isso é um fato, que nós chamamos de experiência histórica, que está na história, está no tempo. Agora, nós vamos falar um pouco dessa nossa experiência histórica no campo da religião. Então, o ser humano é a base, né? Mas depois tem a religião. Então, quando eu falo do ser humano, do homem, né? A gente percebe que nós somos seres inquietos, mas também inacabados. Então, nós não estamos prontos. Nem mesmo um ser humano de 90 anos, 80 anos, nossos avós, né, estão acabados. Para você ver como que a nossa vida, a nossa experiência histórica, ela é um processo. Ela está dentro de um processo contínuo, né? Então, é esse processo contínuo, né, constante, que nos faz procurar por aquilo que não possuímos. E como nós não possuímos, nós queremos ter, nós queremos possuir. E isso é que está a inquietude, né? Porque nem tudo que nós queremos, nós podemos, ou nós temos, né? Então, tanto na dimensão material, às vezes a gente quer ter um melhor tênis, uma casa, né? Coisa material, né? Mas a gente não tem, a gente não possui, a gente não consegue ter. Como também humana, né? A gente quer ser uma pessoa que a gente não é. A gente quer ser, vocês viram ontem, né? O super-homem, né? A super-moça, bonito, bonita, né? Força, mas aquilo não é a realidade, né? De todos os seres humanos. Serem perfeitos, né? Ter superpoderes, isso não existe. A nossa afetividade, despertar para o namoro, despertar para o sexo, né? Muitas vezes isso também
nos coloca dentro de uma situação de inquietude e também, né, que nós não estamos prontos muitas vezes. E profissional, né, estamos construindo a nossa vida profissional, quanto também espiritual. Então você percebe que nós, seres humanos, né, nós estamos aí, como você vê na imagem, né, sendo montados, construídos, né, pouco a pouco, nós somos construídos. Mas mesmo assim ainda falta alguma peça, né? A gente vai ficando velhinho ali, né? 50, 60, 70 anos, aí, mas ainda está faltando colocar peça, ainda não vai fechar, não. Para você ver, né? Como o negócio não é. Então, essa experiência, né, que nós temos, nós vamos construindo a aprendizagem, a convivência com os outros, nos bons exemplos da vida, das pessoas, dos casais, né? Então a gente vai seguindo. E a experiência religiosa, né, histórica da religião, né, voltando aqui para o nosso tema, é uma experiência que está relacionada à divindade. Então aqui, quando eu falo de experiência histórica religiosa, da religião, aqui eu estou falando da experiência mesmo com a divindade, com Deus, né, com o sagrado. Então, toda vez que nós fazemos uma experiência relacionada com o sagrado, com a divindade, nós estamos fazendo uma experiência religiosa, não é isso? Então, essa experiência religiosa, ela me coloca diante, né, de Deus, diante de uma divindade. Isso é experiência religiosa. E a história da religião, ela mostra que o sujeito sempre estabeleceu uma relação com a realidade espiritual. Isso aqui é importante. Nós não estamos aqui fazendo religião aqui na sala, né? Católico, protestante, evangélico, né? Espírita. Não estou aqui. Nós estamos falando da experiência da religião na história. E aqui entra todas as religiões. Não é isso? Até mesmo quem não tem religião. Porque tem pessoas que não têm religião. Nós temos que respeitar, né? Então, essa experiência histórica da religião no mundo, nas culturas, ela estabelece essa relação com a divindade, com uma realidade espiritual. Então aí você vê vários símbolos, né, das religiões, ó. Desde o cristianismo ali, que é a cruz, né? Símbolo das religiões, né, do Japão, orientais. Posturas, né, diante, né, dessa relação espiritual é uma postura. Essa postura de súplica, essa postura de quem busca Deus no alto, ou que busca Deus dentro de si. Mas sempre há uma relação que busca algo não material, por isso que é espiritual, né? Quando eu falo da casa, do carro, do sapato, né, do relógio, do celular, coisa material. Tudo bem. Nós temos que trabalhar honestamente para ter uma vida digna, né, para ter uma moradia, não é isso? Para ter uma casa, para ter lazer, não é isso? Para ter uma boa alimentação. Mas isso é a dimensão material, mas tem também a dimensão também aqui que nós falamos espiritual, que é essa postura do homem, do ser humano, que se coloca diante de Deus, do alto, né? De algo que não está aqui, simplesmente nesse mundo material, mas que ele acredita que está, que existe, que é Deus, né? Que nós chamamos de Deus. E aonde está essa experiência religiosa? Vamos ver. Ela está, como você pode ver na imagem, ela está nas raízes da vivência humana. Quando eu falo de raízes, eu estou falando de algo que está na base, né? O que é a raiz de uma planta? É aquilo que faz a planta viver, né? Então, a experiência religiosa, ela está na base da vivência humana. Eu digo para vocês, na ciência da religião, nesse estudo,
já está comprovado pela ciência, pela arqueologia, pela própria história, né? Que todas as culturas na história da humanidade, desde o tempo do homem da caverna, há muito, muito tempo atrás, a caverna, das paredes das cavernas, os homens daquela época, os seres humanos, eles já colocavam ali traços, desenhos, né, ligados com a religião. Eles desenhavam, por exemplo, um animal e desenhavam um homem espetando um arpão no animal, desenhado na parede, porque para eles aquilo ia se realizar, que Deus ia fazer aquilo acontecer. Era uma experiência religiosa, né? Primitiva, das cavernas. Então, há muito tempo que o homem já vem se relacionando com a divindade, né, do seu jeito. E é claro, como nós estamos falando da história, ela foi se modificando com a história, com o tempo, né? Mas essa experiência do ser humano com Deus, ela está nas raízes da experiência humana. Isso é importante, hein? Continuando. A experiência, então, muda a relação com o sagrado ou com o mistério. Então, o que muda é isso, né? Naquele tempo era na caverna, porque era o que eles tinham, né? Mas essa relação vai mudando com o tempo. Os povos indígenas, por exemplo, eles têm a sua maneira de cultuar o sagrado, né? Eles têm a sua maneira de reverenciar, eles têm seus ritos para trabalhar essa questão das religiões, né? Da sua prática religiosa, da sua experiência religiosa. Então, ela tem a sua maneira, né? Dentro da sua cultura. Depois, nós temos também aqui que ver, e aqui a gente vai ver uma outra palavrinha, né? Que eu quero que vocês também anotem aí, no caderno de vocês, que eu já mencionei aqui, que é a palavra transcendência, né? Transcendente. Então, a experiência histórica do homem, e aí nós vamos ver também de um ponto de vista mais geral agora, ela recebe o nome de experiência religiosa, né? Por quê que é uma experiência religiosa? Porque é uma atitude do ser humano. Veja bem, quando eu falo ser humano, estou falando do homem, eu estou falando da mulher, eu estou falando do jovem, estou falando da criança, eu estou falando do adulto, estou falando do idoso, não é isso? Por quê? Porque busca um valor da transcendência em sua vida. Por isso que eu falei da palavra transcendência, né? Essa palavrinha aí, ela remete, ela nos coloca numa situação em que nós buscamos algo que não está aqui, algo que vem do alto, né? Que nós sentimos no nosso coração, que nós sentimos uma coisa mais interior, né, do ser humano, que é o desejo de infinito, o desejo de felicidade. Sabe aquela alegria da sexta-feira? É um pouco isso, sabe? A gente sente, mas não sabe por que sente. Mas dá um ânimo, né, na nossa alma, não é isso? Assim como tem a tristeza do domingo à tarde, né? Então, são sentimentos que o ser humano tem, de que existe algo além do que depois do domingo vem novamente outras sexta-feiras, né? Então é assim que é a vida da gente. E para a gente finalizando aqui, nós temos ainda mais uma reflexão, né? Que diz que é uma busca pela espiritualidade, né? Espiritualidade, né? Do espírito, que parte da capacidade do ser humano, de nós, pessoas humanas, em fazer perguntas relacionadas o quê? A vida, a morte, a existência de um ser superior. Resumindo tudo,
nós perguntamos qual é o sentido da vida, né? Qual o sentido da vida? É por isso que eu falo que a experiência vai nos ajudando a perceber isso, né? Hoje, por exemplo, na idade que vocês têm, tem muitos jovens que nem vocês, não é o caso de vocês, né? Muitos jovens não dão valor a pequenas coisas. Por exemplo, está tendo agora o CIS, né? E o PSC, no ensino médio. Tem jovens que não dão valor. Mas isso é um projeto de vida, de futuro. É como eles podem, né? Entrar, por exemplo, numa faculdade, escolher um curso. E muitos não dão valor a isso. Né? Muitos não dão valor. Na idade que tem agora, não consegue ver esse valor, né? Então, nós temos que estar sempre olhando, ouvindo, aprendendo, né? Que a gente com certeza vai transcender na nossa vida, ou seja, vai além desse campo material que nós estamos aqui, além da sala de aula. Tá certo?